Oi gente, tudo bem? Eu sou a Mari e o vídeo de hoje em comemoração aos meus 16 anos e o Espírito Santo me incomodou pra fazer o vídeo vídeo inspirado nos meus 16 anos. O vídeo em homenagem aos meus 16 anos como testemunho da minha vida, da minha história até aqui. E eu vou fazer pra talvez ajudar outras pessoas, talvez ajudar você, enfim. Gosto muito de assistir esse tipo de vídeo, porque é um vídeo, assim, que toca muito comigo e edifica muito a minha fé. Então vamos começar. Vamos começar no dia 17 de novembro de 2004, o dia do meu nascimento. Bom, a minha mãe, ela tem toxoplasmose, acho que é a doença do gato, como dizem. E essa doença, ela pode causar danos cerebrais graves, micro ou macroencefalia, hidrocefalia ocasionando retardo neuromotos no bebê. Também pode causar abortos espontâneos e bebês natimortos, que é quando o bebê morre no útero ou quando ele morre na hora do parto. Então, como você pode ver, a gravidez da minha mãe já foi uma gravidez assim bem tensa pra mim, né? Porque eu podia ter nascido morta, ou eu podia ter nascido um vegetal. E eu digo que eu sou um milagre de Deus, porque se não fosse pela misericórdia dele, talvez eu não estaria aqui hoje. E também tem as sequelas da toxoplasmose, que são a microftalma, estrabismo e destruição da retina. Também pode levar a cegueira. Bom, pra quem não sabe, eu tenho olhos em malformação congênita, que eles são tipo o olho do gato. Eu vou tentar mostrar. Eu também tenho estrabismo nesse olho, ele é mais pra dentro. E eu não enxergo desse olho, ou seja, eu só enxergo da direita. E isso me levou até uma infância bem triste. Eu não tinha amigos. Eu sofria muito bullying na escola por ter o olho pra dentro. Eu era chamada de ceguinha, de louquinha, de várias outras coisas maldosas. E era isso. Eu vivia sendo empurrada na escola. Tanto que quando eu me mudei de cidade, tinha umas meninas de 2 anos mais velhas, né? Eu tava no terceiro, elas estavam no quarto, no quinto. E elas viviam me perseguindo na hora do recreio. Teve uma vez num recreio que eu subi na arquibancada, bem lá no canto, pra me esconder delas. E elas foram lá, fizeram um círculo e tentaram me bater. Só que a diretora viu também, e no mesmo dia elas tentaram me empurrar da escada da arquibancada. Só que eu fiquei meio tonta, mas eu não perdi o equilíbrio, eu não caí. Porque se eu tivesse caído, eu poderia ter quebrado o pescoço. E isso realmente foi um livramento de Deus. Então a minha infância foi muito triste, digamos assim. Eu sempre me perguntei pra Deus o porquê de eu não enxergar. O porquê de eu ser uma pessoa que não enxergava, que enxergava só de um olho. Porque eu sofria muito. O meu pai biológico me abandonou quando eu nasci. Então eu tenho rejeição de pai. Mas o ex-marido da minha mãe me criou. Mas eu sempre soube que ele não era meu pai. Então, por mais que eu chamasse ele de pai, aquele vazio paterno ainda tinha, sabe? A mesma coisa que você ter o teu pai biológico com você. Esse vídeo não tem roteiro, tá? Tô falando tudo que eu lembro. Quando eu fui pro quarto ano, eu conheci uma menina e a gente se tornou muito amiga. Ela era minha única amiga. E eu ia muito na casa dela, a gente brincava muito.
Eu tinha aproximadamente uns 7, 8 anos, eu não lembro direito. 7, 8, 9, por aí. Então, um dia eu fui na casa dela, mas ela não tava em casa porque ela tava no hospital com a mãe dela. E o irmão dela tinha ido trabalhar. Então só tava o pai dela lá. E ele disse que ela tava no quarto. E eu entrei, na inocência. E ele trancou a porta. E ele olhou pra mim e começou a chorar. Eu não tinha entendido por que ele tava chorando. E ele falou que a esposa dele tava no hospital e que ele tava muito triste, que ele queria um abraço. Então, eu, inocente, abracei ele. E ele começou a me apalpar todas as partes que vocês imaginam. E eu não tava entendendo. Ele falou que ele queria fazer coisas comigo. E eu dizia não e não. Eu entrei no quarto. Ele entrou atrás. E aí, eu não sei como, mas eu tive a ideia de falar, eu preciso ir no banheiro. Então, ele deixou a porta aberta e eu consegui fugir. Eu não sei como. Consegui fugir. E no outro dia eu contei pra minha mãe, com a ajuda de uma policial, que a gente tava tendo aquelas aulas de Proerd, sabe? Aqui na minha cidade tem, então eu consegui. E a aula era justamente sobre isso. Então eu consegui contar. Eu não sei como. Foi pela misericórdia de Deus. Eu me senti culpada por muito tempo. Como se eu tivesse culpa. Eu era só uma criança. Não aconteceu nada pior. Com a misericórdia de Deus. Mas eu não consigo imaginar como seria se tivesse acontecido. E depois disso ele começou a mandar cartas aqui pra casa, pra minha casa. Porque eu não ia mais na casa da menina e eu evitava falar com ela. E eu mostrava todas as cartas pra minha mãe. E eu acabei voltando a ficar sem amigos. Quando eu entrei no Ensino Fundamental 2, que é do 6º pro 9º, eu comecei a fazer amizades. Mas essas amizades me afastaram da presença de Deus. Eu sempre fui pra igreja, mas eu ia pra igreja pra levar minha família. Eu acho que eu sempre carreguei essa responsabilidade de levar minha família pra igreja. E então eu sempre tava na igreja pra minha família, não pra mim. Quando eu fui pro metade do 7º ano, eu me batizei nas águas. E eu saí definitivamente da igreja. Tipo, eu nunca me desviei pro mundo e fiz coisas erradas. Porque eu tinha 12, 13 anos, eu tinha 12 anos. Então, mas eu não ia mais na igreja. Eu não orava mais, eu não lia a Bíblia mais, eu não louvava mais. E eu fui me afastando. E lembrando, tipo, essa parte que eu tava fora da igreja, esses 2 anos que eu fiquei fora da igreja, eu fiquei fora da igreja, eu não orava pra mim. Eu não lia a Bíblia por mim. Eu ia pra igreja, tipo, uma vez a cada 3 meses pra orar pela minha família, sabe? Eu não ia pedir pra mim, eu não ia orar por mim. Eu tava lá pela minha família, nunca foi por mim. Então eu nunca conheci o verdadeiro Jesus. Eu nunca desfrutei do amor e de todas as coisas inexplicáveis que eu conheci Jesus. Eu tava lá pra salvar a minha família. E eu acho que essa foi uma das partes que é mais difícil pra mim. Foi mais difícil pra mim. Porque eu não queria estar na igreja sem minha família. Então eu ia pra interceder por eles. Eu fui conhecendo pessoas que não eram boas pra mim. Eu conheci um rapaz e esse rapaz só brincou com os meus sentimentos, afinal eu era uma criança. Ele só brincou com os meus sentimentos.
eu sofria bastante, porque eu tentava procurar nos meninos e em amizades que eu não tive do meu pai carinho e afeto. Então eu tive muitas decepções. Eu tive um amigo. Eu tive um amigo que ele era tipo mais que um amigo, sabe? E ele teve leucemia, foi horrível. Terrível, terrível. A gente não se fala mais. A gente namorou por um tempo, mas agora a gente não se fala mais. Acontece. No final do nono ano, no final do meu nono ano, eu voltei pra igreja. Era um culto de Natal, se eu não me engano. Eu não lembro direito. Mas eu voltei pra igreja. E foi a melhor coisa que eu fiz. Mas eu voltei definitivamente. E eu tava muito bem. Eu tava na igreja. Eu tava tendo um compromisso com Deus. E no começo de 2019 eu entrei num curso técnico em química. E aconteceram muitas coisas aqui na minha casa. E houve separação dos meus pais, digamos assim, do cara que me criou e da minha mãe. E eu comecei a ficar sobrecarregada. Com as matérias do curso, que é um curso em química, né? É um curso de química, então é muita química, muito cálculo. Eu também tenho déficit de atenção, um pouquinho assim. E então foi muito difícil pra mim. Eu comecei a desenvolver crise de ansiedades. Eu faltei acho que um mês na escola direto, assim, por causa das brigas, da separação. Comecei a ter crise de pânico. Foi horrível. Eu pensei em sair do curso, mas alguma coisa disse que não era pra mim sair. E eu creio que era o Espírito Santo. Mas novamente eu fui ficando fraca na igreja. Eu não cheguei a sair da igreja de novo. Mas eu fui ficando fraca. Uma morta viva. Uma morta dentro da igreja. E é isso que o diabo quer, né? Que ele não quer quem tá no mundo, ele quer quem tá morto dentro da igreja. Muitas vezes eu já tentei tirar minha vida. Só que de formas inesperadas. Às vezes eu tava bem e quando não tinha ninguém em casa eu tentava me matar. Eu escutava vozes falando que eu não valia nada. Eu escutava vozes e eu via pessoas falando que eu era um erro, não imprestável. E isso foi me deixando cada vez mais no buraco. Eu ajudei muitas pessoas a saírem do buraco, mas eu sempre tava embaixo delas, empurrando elas pra cima. Não em cima, puxando elas pra cima. Então, cada vez eu fui me afundando mais. No final do ano de 2019, quando eu já não tava mais aguentando toda esse início de depressão, as crises de ansiedade, as crises de pânico, tudo que tava acontecendo, eu aceitei Jesus. Eu assisti um vídeo da querida Dani e eu orei aqui mesmo no meu quarto e falei: Senhor, muda a minha vida. Jesus, eu te aceito. Eu quero que o Senhor se mostre real pra mim como o Senhor nunca se mostrou. Eu quero que o Senhor continue cuidando de mim, faça limpeza. Eu quero que o Senhor me adote como uma filha, tanto aqui, lá no céu, como aqui na terra. Que todos os meus problemas aqui na terra eu possa contar pro Senhor, como se o Senhor fosse meu pai aqui na terra. Porque eu sei que o Senhor vai me ouvir, eu sei que o Senhor vai me aconselhar. E eu fiz a oração mais sincera da minha vida. E nesse ano de 2020, com todas as coisas que tá acontecendo, eu renovei a minha aliança com Deus. Eu acredito que todas as coisas que aconteceram
que as coisas que estão acontecendo, eu sempre peço para Deus me ajudar a tirar algum aprendizado disso, para que eu possa ensinar outras pessoas, principalmente jovens e adolescentes da minha idade. Eu sei que eu não pareço ser exemplo para ninguém ainda, eu tenho muito que aprender, mas eu quero realmente instruir as pessoas e ajudar quem eu puder. Esse é o meu ministério. Eu descobri o meu ministério nesse ano. Eu aceitei o meu chamado. Deus, ele renovou, digamos assim, todas as promessas que ele tinha pra mim. Eu tenho tantas promessas. Você tem promessa. Você é escolhido desde o ventre da tua mãe. E eu não sei se você tá afastado dos caminhos de Deus agora, ou se esse vídeo assim apareceu por acaso. Mas eu quero que você saiba que independente do que aconteceu na tua vida, na tua história, Jesus, ele quer renovar a aliança com você. Ele quer que você o conheça de verdade. Assim como eu conheci. Ele quer transformar a tua vida, a tua história. Não desista. Você não é culpada do que aconteceu com você no passado. Você não é culpado do que fizeram com você. Jesus está aqui para você. Ele quer te ajudar de todas as formas possíveis. Pai, eu oro por cada pessoa que está me assistindo nesse exato momento. Que seja lá o que aconteceu na vida dessas pessoas, que o Senhor venha transformar, Senhor Jesus, o Senhor venha mudar a história de cada um. Senhor, se faça presente na vida delas e se mostre para elas como o Senhor tem se mostrado para mim. Um Pai que cuida e dá segurança e todo o conforto do mundo. Um Pai que zela e um Pai que abraça e entende. Amém. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Siga as minhas redes sociais. Se você precisar de aconselho, pode me chamar nas redes sociais também. Um beijo. Fique com Deus e até a próxima.